clínico, e a gente sabe que o paciente que participa de pesquisa clínica, de uma forma geral, tem registro sugerindo isso, tem melhores desfechos, certo? Então, mesmo que o paciente caia no grupo controle, ele, em geral, vai melhor do que o paciente que está fora de pesquisa. Então, fazer pesquisa traz um benefício para o paciente e melhora a qualidade dos centros que fazem pesquisa. As pessoas esquecem disso, né? Mas isso é muito importante. E tem muita gente querendo participar de pesquisa. Os Estados Unidos está fazendo um trial chamado Adaptable Trial, é um trial de 20 mil doentes em pacientes de alto risco cardiovascular, então são pessoas que têm história de doença aterotrombótica, infarto prévio, AVC prévio, doença arterial periférica, que utilizam aspirina, então eles têm uma indicação de usar aspirina. Esses pacientes são identificados pelos Electronic Medical Records, e esses pacientes são convidados diretamente a participar da pesquisa. Então, o convite é aos pacientes diretos, são usuários de aspirina. Ele compara a gente usar uma dose, né, um pouco menos de 100 miligramas, a dose que tem nos Estados Unidos, 75 miligramas, se eu não estou enganado, versus usar 300 e poucos miligramas de aspirina, as doses que tem nos Estados Unidos. Então, uma dose alta versus a dose baixa de aspirina, para ver se reduz mais eventos. Então, uma questão simples, 20 mil doentes. Esse trial convidou os pacientes diretamente, rapidamente teve uma adesão maciça dos pacientes em ser recrutados. O próprio paciente se randomiza, recebe em casa as medicações, preenche os seus CRFs. A perda de segmento desse estudo, ao que me consta, é muito baixa, não estou envolvido com ele, mas eu acompanho ele. O consentimento é por telemedicina, né, que é outra coisa que vai se fazer. Eventualmente, o paciente pode marcar suas visitas presenciais, se necessário. Mas, ou seja, um estudo onde eu cheguei no paciente diretamente, eu consigo, por um custo 10 ou 20 vezes menor do que seria um estudo de 20 mil doentes, recrutar 20 mil doentes e os pacientes acompanharem sem problema nenhum, né? Muito interessante isso. Então, assim, se eu conseguir fazer isso, eu vou ter trials muito grandes, com engajamento total de pacientes, sem eu precisar uma série de aspectos burocráticos que a gente tem que fazer na pesquisa. Então, uma série de, vamos dizer, de procedimentos que eu faço, eu poderia torná-los hoje com telemedicina, big data, inteligência artificial, de uma forma mais virtual, monitorias virtuais. Claro que tem situações, muitas vezes um estudo para o registro de uma nova droga, um estudo, por exemplo, na área de oncologia, hematologia, eu vou ter que fazer alguns exames, alguns biomarcadores, eu vou ter que fazer algumas avaliações, né? Mas eu acho que está se falando muito no novo normal, o novo normal vai chegar muito forte na pesquisa clínica. Não vai mais dar para fazer aquela pesquisa clínica que a gente conhece, com o meeting, com aglomeração, muitas visitas de monitoria presenciais, né? Expor o paciente desnecessariamente a uma série de procedimentos. Então, eu vou precisar de uma coleta de dados mais pragmática, eu vou precisar fazer coisas que eu poderia fazer presencialmente, fazer virtual, meetings, treinamento de centros. Eu estou vendo uma colega comentando o e-consent, electronic consent, certamente vai acontecer, quer dizer, já está acontecendo. Então, todas essas coisas que eram tabus, não pode, vai prejudicar a pesquisa, vai prejudicar a qualidade, vai mudar forte, e eu acho que muda para melhor, certo? Eu acho que muda para a gente fazer mais estudos, para a gente evitar o waste, né, que é o desperdício dentro da pesquisa clínica, e responder mais rápido questões, né? Então, acho que isso, Rafael, é muito interessante. Até entraria numa segunda questão que eu te colocaria, liga exatamente com isso, né? Se tu achavas que a gente já sentiu o impacto, né, esse impacto da economia mundial na pesquisa, né? Mas quero te ouvir, mas eu acho que nós pensamos parecidos. Na verdade, parece que esse momento veio para nos ensinar a conseguir fazer mais com menos. Mas quero te ouvir aí. O que tu acha dos impactos econômicos aí? Bom, a gente sabe que nós estamos vivendo, desde a Segunda Guerra, uma crise mundial sem precedentes. Então, o impacto econômico ele é gigantesco, né? Uma série de estudos cancelados. Então, é lógico, uma série de investimentos que iam ser feitos foram segurados. Então, sim, a parte negativa de tudo isso, a pesquisa clínica sentiu, e certamente a pesquisa clínica tradicional
não vai, eu acho assim, cada vez ela vai ser mais rara, né? Aquele modelo novamente, mas é um modelo que tinha muito desperdício, mas assim, então tem um lado bom de que a gente está aprendendo a fazer mais com menos. Por outro lado, a pesquisa, e eu estou falando a pesquisa fora da área de Covid-19. Covid-19 Sim, sim. é um capítulo à parte A que parte, vale a sim. pena a gente comentar também da pesquisa na sequência. Então, estou falando o que não envolve Covid-19 diretamente com o objeto da pesquisa. Sofreu, então houve sim cortes, né? As, as AROs, as CROs, elas tiveram projetos cancelados, mas aí é aquilo, eu brinco muito com a minha equipe assim, crise é igual oportunidade, e eu gosto muito de futebol, então eu vi que o Diogo Moya, que é o coordenador do gerenciamento de centros da RO, está assistindo, né? E o Diogo gosta muito de futebol também, apesar que ele tem mau gosto para futebol, mas enfim, né? Mas tirando esse fato, a gente brinca muito. Você também tem mau gosto, né, Rafael? Você tem bom gosto para várias coisas, menos para futebol, né? A gente sabe disso. É. Nem todo mundo é perfeito, né? Mas, mas, mas brincando com isso, a gente sempre fala que é a questão de que o craque aparece no jogo difícil. Então eu falei muito para minha equipe assim, né? Olha o Diogo fazendo comentário aí do time dele, ficou claro por que eu fiz, não, me referi ao mau gosto dele. Mas enfim. Mas esse é nosso freguês, né? Do meu Sim, mau gosto, sim. ele é freguês do meu mau gosto. Não, do meu também, eles não ganham nunca da gente. Então, então eu vi o Miguel Vedi, que é um grande amigo, que é torcedor dos Estudiantes de La Plata, está nos assistindo também. Então a gente vê que tem vários futebolistas aí, né? É. Mas eu brinco, desculpa a brincadeira que eu fiz, pessoal, Não, mas é para falar isso, né? Que o craque aparece no jogo difícil. Então eu falei para a equipe assim, olha, pessoal, a gente agora é aquele jogo complicado, final de Libertadores, que tem que fazer aquele gol. Então nós não podemos deixar parar. Então assim, quem não se reinventou nesse período, os institutos de pesquisa, as AROs, as CROs, a indústria, ficou para trás. Quem se inventou, continuou. Então, no nosso grupo teve um esforço muito grande dos grupos regulatórios, site management, data management, pessoal de adjudicação de eventos, pessoal que organiza os meetings, para justamente como é que a gente faz mais com menos, né? Então, o pessoal conseguiu fazer essa virada, assim, vamos transformar isso numa oportunidade, né? E não ficar simplesmente fechou o estudo, não tem o que fazer. Mas é lógico que assim, o cenário é um cenário preocupante e houve cortes, mas eu acho que houve também espaço para quem conseguiu se reinventar e buscar, Rafael, soluções assim, e isso eu posso dizer, eu conheço várias AROs como a nossa que conseguiram fazer essa virada de jogo e os centros de pesquisa que participam com a gente, né? Nenhum desses esforços são esforços isolados, são uma colaboração, conseguiram fazer essa virada de chave e não deixar a coisa ir para o brejo, né? Então, aliás, eu agradeço muito aos centros que participam com a gente que nesse período conseguiram manter. Então tem os dois lados, houve sim os cortes, vai se sentir por um determinado momento, mas, por outro lado, teve a possibilidade das pessoas se reinventarem e buscarem formas alternativas, mas igualmente eficientes de fazer pesquisa clínica. E o que nos fez refletir sobre como a gente estava, muitas vezes, utilizando mal recurso para conduzir esses grandes estudos em alguns processos que eram absolutamente, talvez, secundários. Eu não vou dizer desnecessários não eram, mas eles eram secundários. E a gente pode talvez gastar dinheiro para fazer mais pesquisas clínicas, né? Mas claro que o setor sentiu, infelizmente, projetos cancelados significa também, né, empregos de pessoas, projetos cancelados. Então, a gente, com sorte, conseguiu preservar, né, as nossas equipes se reinventando. Então, é o espaço para quem se reinventou, né? Excelente. E aí eu te pergunto também dessa linha, nós vamos deixar um pouquinho mais para o final a questão da Covid, tá? Nessa função toda aí, né, com essa pandemia, quero que tu fale um pouquinho só né, um pouquinho de como é que o Einstein está conseguindo se organizar, porque o Einstein tem ensino, tem pesquisa,
tem assistência, né, em níveis diferentes, né? Como é que foi essa adaptação acelerada para a gente chegar nisso? Bom, assim, isso é outra coisa. Eu tenho a sorte de fazer parte do Einstein. Então, o Einstein logo criou um grupo, um comitê de crise e os vários grupos para atuar em várias frentes, né? E a discussão sempre foi o exemplo na nossa alta liderança. Foi, pessoal, nós temos que dar a resposta, né? Assim como eu falei que na RO do Einstein a gente falou, é a hora da gente aparecer, de ser criativo. O Einstein começou a se planejar muito cedo para isso, desde que a gente viu os primeiros casos acontecer na China, e depois no Oriente Médio, depois na Europa. A gente começou uma programação precoce nas várias áreas, né? E com base em informação. Então, isso foi muito interessante. E o pedido da nossa alta liderança foi: é a hora não da gente ficar parado, ver o que aconteceu, mas a gente ser proativo e buscar dar resposta não só dentro do Einstein, mas para a sociedade. Então o Einstein tem uma atuação na saúde suplementar, mas tem uma atuação igualmente grande hoje, que na área pública, né? Então, a gente, por exemplo, hoje a gente faz a gestão, junto com a Prefeitura de São Paulo, do Moisés Deutsche, que é o Hospital do Emboimirim, em São Paulo, tem hoje 350 leitos destinados à Covid, o Hospital Vila Santa Catarina, que são cerca de 250 leitos, onde não só a gestão, mas os profissionais de saúde são Einstein, são hospitais 100% SUS, e onde a gente emprega os mesmos processos de qualidade, os sistemas, os protocolos clínicos. Então, se organizou isso, se fez uma relação muito forte com os gestores para dar resposta, para realmente ajudar. A gente montou também, com parceiros e com a Prefeitura, um hospital de campanha no estádio do Pacaembu, que são 200 leitos. Então, a gente está também lá, presente. E hoje, vou dizer, tem mais leitos Einstein até no SUS do que na saúde suplementar. Então, a gente foi para a linha de frente, realmente. Todo mundo pegou junto, né? A gente, na área de inovação, uma série de startups estão criando soluções aceleradas para atuar junto à questão da Covid-19. Nós montamos uma grande campanha de doações para poder ajudar a área pública, inclusive outros estados. Então, a gente fez uma série de campanhas com doações para isso chegar em estados como Amazonas, como Ceará, em outros estados do Brasil também, além de São Paulo, né? A gente, obviamente, as autoridades municipais, estaduais, na esfera federal também, o Einstein atua junto. A área de ensino não parou do Einstein, toda a área de ensino do Einstein se reinventou. A gente investiu em toda sorte de equipamentos para manter, né? O Einstein por ano tem 20 e tantos mil alunos, né? A gente tem unidades de ensino São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Curitiba. Então, mantivemos essas atividades sem parar, criamos outras específicas para a Covid-19. Os protocolos que a gente fez, telemedicina, a gente disponibilizou de forma gratuita para o setor público também. E na área de pesquisa a gente entrou muito forte, né? Então, hoje a gente entrou em trials, onde a gente está junto numa coalizão. Essa coalizão tem os projetos do Einstein, claro, mas os estudos clínicos randomizados, que a gente vai falar depois, de grande porte, da Covid-19, é uma coalizão que envolve hoje o Einstein, o HCOR, o Sírio-Libanês, o Moinhos de Vento, né? Sim, Nosso, aí de Porto Alegre. Estão totalmente com a gente, sempre foram muito parceiros. A BP aqui em São Paulo, o BCRI